Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não lhe fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Pai, Senhor e Pastor das nossas almas, clamamos por Tua graça nesse instante. A Tua palavra, Senhor, é palavra de vida eterna. A Tua palavra traz consolo. A Tua palavra restaura, transforma, salva. Ó Senhor, a Tua palavra nos sustenta, muito mais do que qualquer alimento, porque a Tua palavra deve ser o nosso principal alimento. Senhor, te pedimos que o Senhor nos assista agora, mais uma vez com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e nos ajude na exposição, e no ouvir, e no compreender, e aplicar nas próprias vidas a Tua palavra. Te clamamos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que todos nós aqui gostamos de esportes. Talvez alguns não gostem muito de praticá-lo, ou praticar esportes, mas gostam de pelo menos assistir e participar. Nosso texto fala aqui sobre correr. Diz aqui: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu gosto muito de lembrar, e sempre recomendo aos atletas, e principalmente aos jovens, a que assistam um filme intitulado Carruagens de Fogo. Eu creio que os mais experientes aqui devem lembrar desse filme. Foi um filme que veio ao cinema, se não me engano, no final dos anos 70. É claro que eu ainda me entendia por gente. Eu só acompanhei depois, na década seguinte, já no final dos anos 80. Carruagem de Fogo, um filme que retrata a vida de alguns atletas da equipe britânica de atletismo, que naquele ano, o ano de 1924, foi uma equipe notória. E dentre estes atletas havia um corredor, e é o destaque que vamos fazer aqui nessa introdução, que era um missionário presbiteriano escocês. Seu nome era Eric Liddell. Eric Liddell, além de ser um excelente atleta, de ser maravilhoso mesmo, correndo em termos de disciplina, de comportamento, ele era um homem piedoso, ele era um servo de Deus. E para aqueles que conhecem um pouco da sua história, sabem que ele terminou seus dias como missionário na China, seguindo os passos da sua família, os passos do seu pai. E ao ver um pouco da sua história nesse filme, nós vemos o zelo de Eric Liddell, primeiro pelo dia do Senhor. De maneira interessante, o filme aborda essa questão. Eric Liddell, como dizemos, fincou o pé e não participou de uma prova que acontecia justamente no domingo. A comissão britânica conversou com ele, inclusive o rei que estava lá, o príncipe de Gales, e outros nobres, políticos importantes, conversaram com ele e ele não abriu mão. E então ele foi remanejado para fazer uma outra prova, que seria na quinta-feira. Só que detalhe, ele teria que participar de preliminares e depois da final no mesmo dia. Eric encarou o desafio. Mas antes de chegar mesmo à Olimpíada, ele retrata um pouco da vida do Eric Liddell. E a sua irmã, Jane, ela era muito ciumenta com o fato dele ser corredor e muitas vezes ter que se afastar um pouco para treinar e para participar das competições. Certa vez eles tiveram uma discussão forte e Jane disse: você vai para as Olimpíadas e você vai acabar não indo para a missão. Ele diz: Jane, eu acabei de ser aprovado na missão, eu vou para a China. Ela: que bom, então você não vai. Não, Jane, primeiro eu vou para as Olimpíadas, primeiro eu vou correr, depois eu vou para a China, depois eu vou para a missão propriamente dita, para seguir os passos do nosso pai, trabalhar com vocês lá. E ela começou a questionar: mas por quê? E ele então, no filme, a segura pelos braços assim e diz: Jane, eu vou para lá, eu sei que a minha missão é ir para lá, Deus me vocacionou e eu sei que eu vou, mas
Ele também me fez rápido. Ele me fez veloz. Jane, quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus, de saber que Ele me deu a graça, a capacidade de correr e de vencer. Porque, Jane, vencer é honrá-lo quando se faz para a glória dele. Então, Eric vai às Olimpíadas, vence esse embate com a comissão e, nesse mesmo dia, participando de 2 preliminares e 2 provas, ele foi medalha de ouro nos 400 metros. E um dos oponentes, um americano, Mark Schultz, que era também recordista dos 100 metros, entregou um bilhete nas mãos dele, sabendo do embate que ele tinha tido com a comissão, e disse, estava escrito lá: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E Eric correu com aquele bilhete nas mãos e foi até o fim. Ele ultrapassou a linha de chegada. Ele então cumprimenta primeiro a comissão, que fica de pé para cumprimentá-lo, e depois ele vê que a sua família também estava ali, a própria Jane, sua irmã, seu irmão e outros companheiros. E Eric, numa meditação que fez certa vez depois de ter ganho uma prova, ele falou o seguinte para aqueles que estavam ouvindo a sua preleção naquela tarde. Ele disse o seguinte: gostaria que fizessem outra coisa, que vocês fizessem outra coisa além de simplesmente assistir a corrida. Eu quero que vocês tomem parte nela. Quero comparar a fé com competir numa corrida. É difícil, requer concentração e vontade, energia da alma. Vocês sentem uma exultação quando o vencedor rompe a fita, especialmente se vocês apostaram nele. Mas por quanto tempo dura isso? Depois vocês voltam para casa, talvez tenham jantar, talvez não tenham emprego, talvez não tenham uma casa. Assim, quem sou eu para dizer para vocês creiam, tenham fé, em face das realidades da vida que são tão duras e tão difíceis? Gostaria de lhes dar algo mais permanente, mas não posso apenas indicar o caminho. Eu não tenho formas para vencer a corrida. Cada pessoa tem o seu próprio modo de correr. E de onde vem o poder para assistir a corrida até o final? E para participar da corrida até o final? Vem de dentro, vem da motivação. Jesus disse: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quando me buscarem de todo o seu coração, certamente me acharão. Se vocês se comprometerem com Cristo, então eu vos digo que esse é o modo de correrem em linha reta. Então esta foi a preleção que Eric Liddell deu ao final de uma das suas corridas. E quando lemos esse texto daqui da carta aos Hebreus, nós percebemos essa figura que é colocada aqui de um corredor, de um atleta. Nós sabemos bem que o Senhor usou os seus servos para escreverem. Eles usam algumas figuras para retratar o cristão, retratar cada um de nós em nossa vida diária, em nossa peregrinação até chegarmos na Sião celestial, na Jerusalém celestial. Nós conhecemos a figura do lavrador, que tem que arar a terra com paciência, com trabalho árduo, duro, diariamente, e sabe que vai demorar para ver os frutos. Ele também usa a figura de um soldado que está em batalha, que corre risco, que corre perigos, e que às vezes tem que proteger outros, e que também vai ser protegido. E ele usa aqui também a figura de um corredor. Mas o sentido desse corredor aqui é de um corredor de alto nível. Porque sabemos que, como naquele primeiro século já eram muito comuns, na verdade, os jogos que vieram dos gregos. Então, as maratonas, as demonstrações de força eram comuns para eles. E a figura que é usada para esse corredor aqui é de um corredor que corria para grandes auditórios e em grandes provas, que exigia toda a concentração, força e empenho para conseguir competir com chances de ter êxito e talvez lograr uma medalha e receber o louro em sua cabeça e talvez ficar diante do imperador para receber o prêmio. Esta carta aos Hebreus, percebemos que de maneira interessante, no primeiro capítulo, ela começa sem uma saudação formal, digamos assim, que era de praxe para as epístolas.
Não vemos quem é, ou não é descrito quem é o seu escritor. Mas o que sabemos é que o Espírito Santo foi o autor desta epístola. Sem dúvida alguma, ele usou o seu escritor para expressar aqui a sua revelação, a sua vontade para a sua igreja. Lembrando que estes hebreus viviam ali em meio a perseguições e a pressões de um lado e de outro. De um lado haviam os pagãos, aqueles que viviam no Império Romano e queriam fazê-los dissuadirem da sua fé, e tentavam dissuadi-los da sua fé, melhor dizendo. Por outro lado, haviam os judaizantes que buscavam trazê-los para novamente praticarem aqueles ritos antigos, para voltarem a fazer a circuncisão, a sacrificar os animais e a observar toda aquela lei cerimonial judaica. Mas o que nós observamos aqui de maneira interessante, o escritor, ele faz uma comparação entre a religião judaica e a religião cristã, que era muito nova, no primeiro século. Alguns estimam que a data seja cerca dos anos 70, talvez depois de Cristo. Então, o cristianismo ainda era novo, havia acabado de nascer há pouco tempo. Digamos assim, era uma religião bebê ainda. Estava ali com aqueles firmando os seus passos e alargando suas tendas, expandindo suas tendas com as missões. Então nós vemos que ele, nas comparações, ele vai mostrando que Cristo, ele era superior a Moisés, ele era superior a Arão, e ele tinha um nome mais excelente que eles, e mais excelente inclusive do que os próprios anjos. E ele mostra que Cristo foi o cumprimento de toda a lei, que não havia mais necessidade de sacrifícios. Ele morreu de uma vez por todas. E o conteúdo dessa carta também abrange o cuidado pastoral, tanto quanto também o doutrinário, porque ele consegue mesclar exortações e admoestações com ensino teológico. Sim, falando sobre o que o Senhor requer da sua igreja, em termos de firmeza, em termos de devoção pessoal e também em comunidade, na igreja. No capítulo 10, por exemplo, ele vai expressar a preocupação com aqueles irmãos que deixavam de participar, de congregar em suas igrejas. E é claro que precisamos lembrar que naquele primeiro século, em muito, as igrejas elas funcionavam basicamente nas casas. Ainda não havia templos suntuosos ou construídos especialmente para este fim. Mas ele destaca essa exortação. Nós vemos aqui que de maneira muito especial no capítulo 11, ele mostra aqui o que para muitos é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ele começa aqui a elencar nomes de irmãos do passado, como Abraão, como Noé. Ele vai citando ali Isaías, Jefté, Josué, vai colocando tantos nomes neste capítulo 11. E neste capítulo 12, como concluindo o que ele vem colocando no capítulo 11, o que ele vem expondo e instruindo no capítulo 11, ele fecha aqui agora, a partir dessa parte, trazendo algumas aplicações. Então, quando você vê aqui no capítulo 12, no primeiro versículo, este portanto, considera tudo o que ele estava dizendo anteriormente, sobretudo neste capítulo 11. Ele diz que esses irmãos do passado foram testados, eles foram provados no fogo, eles foram jogados nas arenas, eles foram cerrados ao meio, eles tiveram perdas terríveis, mas não negaram a sua fé e perseveraram até o fim. E ele fala sobre a fé que eles tinham. E de maneira maravilhosa, veja comigo aqui nos versículos finais do capítulo 11, versículos 39 e 40, quando ele afirma: ora, todos estes, e você vai observar no versículo 38 que ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles foram até o fim, eles perseveraram até o seu último suspiro de vida, pela graça de Deus, pelo poder de Deus concedido a eles. E ele agora chega no capítulo 12 e aqui diz: portanto também nós, se referindo àqueles irmãos ali do primeiro século, e chega também para nós hoje, para mim e para você. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, o tema para compartilhar hoje com vocês é a corrida cristã. A corrida cristã, em primeiro lugar, deve ser feita livre do peso e do pecado, ou livre de peso, melhor dizendo, e do pecado. Como vemos aqui no primeiro versículo, ele expõe, ele coloca isso. Como falamos, portanto, é a conclusão do que foi colocado anteriormente no capítulo 11, sobre tudo. Então, cada crente, cada um de nós deve imitar aqueles irmãos do passado, que ele chama dessa grande nuvem de testemunhas. É como se nós estivéssemos cercados por esta multidão, e de maneira muito singular nós podemos perceber e viver isso, nós mesmos em nossa pele. Por exemplo, ao lermos a história de Davi, tão conhecida, inclusive por aqueles que não são cristãos e que até não têm Bíblias, mas todo mundo, talvez de uma maneira ou outra, já ouviu falar sobre Davi, que era um garoto ainda, cerca de 17 anos, e enfrentou um gigante. Quando nós lemos, quando abrimos a palavra para ler esses textos, nós somos convidados a entrar e participar desses textos. Nós somos convidados a, como que, entrar na pele desses irmãos do passado e trazer as aplicações para as nossas vidas. Talvez não tenhamos que enfrentar um gigante com mais de 3 metros como Davi, mas na minha vida e na tua, sem dúvida alguma, aparecerão problemas grandes, gigantes, que teremos que enfrentar. E assim como Davi, temos que buscar no Senhor a força para vencer esses gigantes que porventura apareçam em nossa caminhada. Ou talvez entrar na pele dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, que são os nomes hebreus. Ser jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, porque não negaram a sua fé. Decidiram não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Talvez aqueles que já estiveram perto de um forno de pizza, talvez tenham uma ideia do calor e como deve ser uma fornalha. Ou talvez quem já foi a uma fábrica e ficou talvez próximo a uma caldeira, que é extremamente quente. Talvez tenham tido a ideia do que esses 3 irmãos do passado enfrentaram. Talvez não sejamos como eles, colocados numa fornalha, mas talvez sejamos colocados numa situação que vem como que um fogo para nos queimar e para nos destruir. Quando ele fala aqui, desembaraçando-nos de todo peso ou carga, ele está se referindo na semelhança de uma corrida, levando em consideração que um corredor de alto nível, ele não vai colocar pesos. Ele, por exemplo, não vai andar com mochilas. Ele não vai ficar andando talvez com garrafas de água. Ele não vai correr com botas pesadas. Ele vai usar roupa leve, a mais leve possível. Ele vai colocar tênis os mais leves e resistentes possíveis, que proporcionem a ele correr bem e chegar até o fim. Aqui são coisas que necessariamente talvez não sejam pecado, mas que podem ser um peso que atrapalhem a cada um de nós no decorrer da caminhada. Talvez possamos colocar algumas coisas aqui. Talvez riquezas, talvez trabalhos, talvez amizades que não são edificantes, e muito pelo contrário, às vezes buscam sempre afrontar ou influenciar negativamente a tua vida, talvez a da tua família também. São coisas que em si, elas não se caracterizam como pecado, mas que podem atrapalhar a nossa caminhada. E ele nos adverte para termos cuidado com essas coisas que possam se caracterizar como um peso que nos atrapalhe na corrida. E como vimos, a metáfora da corrida, ela é usada em alguns momentos nas Escrituras. E essa corrida, como eu falei, é uma corrida de alto nível. Então ela vai exigir todo o esforço e dedicação do atleta. Por exemplo, os que competem constantemente,
eles têm um período que é chamado período de concentração, onde eles vão se preparar psicologicamente e até emocionalmente, e claro, fisicamente também, para participar das competições. Os esforços começam, por exemplo, quando eles precisam se distanciar da família por um tempo. Talvez ficar um mês, talvez mais, longe da família para poder competir. Eles têm que ter uma alimentação balanceada. Eles não podem tomar qualquer coisa e também não podem comer qualquer coisa, ou aquilo que eles queiram comer, a hora que eles quiserem comer. Eles são levados a um regime realmente duro. Eles são levados a terem ali a alimentação regrada, eles têm os horários de acordar, horários para treinar, horários para dormir, horário para pensar sobre a corrida, para planejar a estratégia junto com o técnico ou com os técnicos. Toda uma série de coisas que envolve toda a concentração. E quem quiser competir e ser premiado, tem que se submeter a essas coisas. Então, a importância do que ele vai colocando aqui é que aqueles que estão engajados nesta corrida cristã, eles têm como que à sua volta essa nuvem de testemunhas, onde o próprio Senhor Jesus é o árbitro, e onde esses irmãos do passado é como se eles estivessem dizendo: vamos correr, você ainda está aí, eu terminei, pela graça de Deus, mas você está aí correndo, e você tem que correr, você tem que se preparar, você não pode vacilar, você não pode titubear. Tira o peso, concentração, presta atenção, dê todo o esforço, se aplique com todo o empenho e corra. Eles têm esse testemunho registrado nas Escrituras para nós. Quando ele fala aqui do pecado, todos nós somos tentados, e o somos todos os dias. Pecado não tira férias, pecado não respeita feriado, pecado não respeita se você está doente ou não, se você está com outros problemas ou não. Pecado vem mesmo, e ele vai assediar todos os dias. E às vezes eles são inimigos conhecidos, porque eu creio que você sabe quais são os pecados que constantemente são aqueles que mais te fascinam, ou que me fascinam. Nós sabemos quais são os pecados que nos fazem às vezes gelar e tremer, porque o desejo bate forte lá dentro do nosso coração, porque nós queremos ceder e nós queremos cometer esse pecado ou tais pecados. Nós sabemos quais são os nossos próprios fracos, os nossos pontos fracos. E em muitas ocasiões, nós ficamos à mercê, porque queremos usufruir desses prazeres transitórios que o pecado traz. O pecado é atraente. O pecado é atraente. Se não fosse, não teríamos por que nos preocupar com as tentações, porque as venceríamos facilmente. Os pecados, eles têm a sua maneira de seduzir, de atrair o nosso olhar, a nossa cobiça, nosso desejo. E ele nos diz: desembaraçando-nos, pois, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E por que ele usa tenazmente? É como um fogo que está ali perto, sempre querendo queimar. Uma brasa que não se apaga, nunca. E por que isso? Porque ele está aqui no nosso velho homem. E todos os dias nós somos tentados. E ele fala isso em primeiro lugar. Primeiro, desembaraçando-nos disso, do peso e do pecado. Então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverar significa manter o ritmo, continuar correndo, lutando e batalhando, independentemente do que aconteça na corrida. Às vezes diminuiremos as passadas, por vezes aumentaremos. Em alguns momentos estaremos muito alegres e animados, fluindo cada um dos passos, mas em outros estaremos tristes, aborrecidos e querendo desistir e sair da corrida. O sentido aqui tem uma aplicação dupla, pois é tanto no sentido ativo quanto passivo.
uma firme persistência na prática do bem. É uma indicação aqui de perseverança. Como também o passivo, de uma resignação paciente. Venham as tribulações, adversidades, mas eu vou continuar firme. Eu não vou esmorecer, eu não vou desistir, eu vou continuar. Nós somos chamados a manter a posição, a postura, e nunca parar, mas seguir sempre adiante. Desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assediam. Corramos então esta corrida com perseverança, com toda a força, com todo vigor, sabendo que haverá dificuldades sempre, mas o Senhor nos garante a sua presença para estar conosco em todo o tempo, a cada momento dessa corrida. Em segundo lugar, a corrida cristã é feita com os olhos fixos em Jesus. Por mais que ele tenha colocado esses irmãos do passado, o foco dele agora e a ênfase dele está no Senhor Jesus. Por mais que haja exemplos de perseverança, de fé, de servos que agradaram a Deus, não há nenhum que se compare ao Senhor Jesus, o santo servo de Deus, aquele que deixou sua glória e veio, encarnou, assumiu, sim, a natureza humana, veio para assumir um lugar que era meu e que era teu. Sobre ele pairou a ira de Deus. Ele foi ao madeiro, onde todo que era colocado no madeiro era considerado maldito. Ele foi à sepultura. Por 3 dias esteve lá, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ressuscitou com a nossa vitória em suas mãos. Cristo completou a sua missão, a sua corrida aqui na terra, durante aqueles anos em que aqui esteve. Ele veio para entregar a sua vida e ele obteve a vitória. A proposta aqui, nesse 2º versículo, é de manter os olhos firmes no alvo. É não deixar que outras coisas perturbem a visão. Não deixar que coisas ou que até pessoas nos atrapalhem no foco do nosso objetivo, que é o Senhor Jesus, que é a glória de Deus. É como se fosse não pestanejar, não baixar a cabeça, não colocar nem para um lado nem para o outro. É continuar com os olhos firmes no Senhor Jesus. Devemos imitar o seu exemplo de perseverança, mesmo em meio a toda a dor e humilhação que ele passou. Quando olhamos para um pouco da sua vida, nós vemos que os outros que foram filhos de Maria e de José, que foram seus meio-irmãos, não acreditaram nele de início. Depois sim, mas no início não. Quando ficavam sabendo que ele era nazareno, disseram: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olharam para ele quando ele fazia algum milagre, quando ensinava, e perguntaram: não é este filho de José? Não é Maria sua mãe? Não conhecemos seus irmãos, Judas, Tiago, José? Eles desprezavam o Senhor Jesus. Os fariseus e saduceus buscavam sempre colocar alguma cilada para ver se ele caía nessa cilada. Mesmo os discípulos que andaram com ele, que estiveram com ele, no momento da crucificação, em que ele estava sendo julgado, eles o negaram, fugiram, foram embora. Aquele que disse ser o mais valente, todos podem te abandonar, mas eu não. Esse era Pedro. Diante de escravos, o negou. Ele se deixou prender pelas suas criaturas. Ele se deixou amarrar. Ele permitiu que eles o espancassem no rosto, que cuspissem no seu rosto. Ele permitiu que lhe colocassem na cabeça uma coroa de espinhos, que dissessem impropérios ao seu respeito, que zombassem dele. Ele permitiu a si mesmo ser humilhado e colocado num madeiro, em grande e tremenda humilhação. Ele é o exemplo que é colocado aqui pelo escritor das cartas aos Hebreus, para que o imitemos. E aqui nós lembramos da profecia ao seu respeito que está no livro de Isaías, no capítulo 53, e no versículo 11.
quando ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ou seja, alegre, feliz, exultante. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mesmo em meio a toda angústia e dor, Cristo conseguia olhar além e ver o fruto do trabalho da sua alma. E ele, por ser Deus também, ele olhava esse fruto, inclusive via a cada um de nós, salvos por sua graça, prostrados diante dele, para viver com ele, para andar com ele, para adorá-lo e para fazer isso eternamente. Ele não se importou com a vergonha. Ele pagou o preço pelo amor com quem nos amou, sem vacilar. E mesmo tendo orado por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita, contudo, a tua vontade e não a minha. Ele foi humilhado, ultrajado, como ovelha muda não abriu a sua boca. Ele literalmente entregou a sua alma na morte. A corrida cristã é feita com os olhos fixos em Jesus. Por que isso? Porque nós, em muitos momentos, queremos brigar pelos nossos direitos, ou pelos nossos pretensos direitos. Nós podemos brigar, sim, lutar por direito, sim. Aquilo que é direito nosso, podemos sim, se for o caso. Mas, em muitos momentos, nós estamos muito mal acostumados. E quando a vida começa a trazer as suas adversidades em meio à corrida, começa a colocar obstáculos, começa a trazer dor, angústia, tristeza, aborrecimentos, nós começamos a questionar, às vezes, ao Senhor. Somos tentados a abandonar a corrida. E às vezes dizemos: eu procuro ser tão justo, procuro ser tão justa, busco ser íntegro, íntegra, procuro viver em piedade, e olha o que me acontece. É o mesmo espírito talvez de Asaf, o salmista. De que me valeu ser justo? De que me adiantou? Os ímpios estão aí, eles prosperam, eles têm saúde, seus filhos não ficam doentes, eles prosperam dia após dia e eu estou aqui. Mas aí Asaf diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E ele então vai continuar nessa composição desse salmo dizendo: tu és a minha herança, tu estás sempre comigo, tu me guias como teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O próprio Deus veio para nos salvar, e ele passou tudo o que passou, e ele o passou como homem, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos, para que corramos essa corrida firmemente, com coragem, com perseverança e com os olhos fitos nele, no nosso Salvador. A corrida cristã, em terceiro lugar, considera os sofrimentos de Cristo. Veja o terceiro versículo comigo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ele reforça aqui a sua exortação falando sobre Cristo, como competindo junto conosco, pois se o Filho de Deus voluntariamente se submeteu a tais sofrimentos, quem de nós ousa ignorar a sua entrega e a sua resignação? O que ele falou para Pedro e para os discípulos no Evangelho de João, no capítulo 13, vem para nós também o exemplo que ele deixou. Porque quando ele pegou a bacia e a toalha para lavar os pés aos discípulos, Pedro, novamente, como sempre, o primeiro a protestar: não, Senhor, tu não me lavarás os pés, de forma alguma, o que é isso? O Senhor então vem e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro então: peraí, Senhor, então me lava tudo, dá logo um banho completo, vai logo a cabeça até os pés. Aí ele disse: não, Pedro, você não precisa mais lavar a cabeça, eu só quero lavar os pés. E depois de lavar os pés de cada um, ele se dirige para eles e diz: olha, se eu,
sou o Senhor e Mestre. Vocês me chamam assim e fazem certo, fazem bem, porque eu sou. Se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Paulo, na carta aos Filipenses, num dado momento, ele fala sobre a questão de nos conformarmos aos sofrimentos de Cristo. Porque, como na própria carta aos Hebreus, ele diz que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, se ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, quanto mais eu e quanto mais você. Nós precisamos ter uma perspectiva bíblica sobre sofrimento, sobre angústia, sobre dor, sobre tristeza. Não podemos negar a legitimidade de cada uma dessas coisas, porque essas coisas, quando vêm, elas nos batem muito forte e às vezes nos derrubam mesmo. Mas precisamos ter uma consciência bíblica de sofrimento, de dor, de tristeza, porque essas coisas fazem parte da nossa corrida. E se não estivermos preparados quando elas vierem, nós seremos atropelados, nós seremos engolidos. Precisamos ter uma perspectiva bíblica de sofrimento, de dor, de angústia e de tristeza. Como ele diz aqui, para que não desmaiemos pelo caminho, para que não sejamos vencidos tão facilmente. O próprio Cristo, ele corre conosco esta corrida. Quando sabemos que somos companheiros do Filho de Deus e que ele, o próprio Cristo, que estava tão acima de nós, na glória, num lugar onde ninguém jamais chegou, mas que ele de bom grado desceu à nossa condição, a fim de nos salvar, isso deve nos animar e nos dar coragem, e nos confortar e fortalecer em meio às tribulações, porque o que estava preparado para mim e para você, preste atenção, por mais que você já tenha ouvido isso há muito tempo, e saiba pelo menos talvez teoricamente disso, ele veio para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar do inferno, da condenação eterna, porque eu e você, se não fosse Cristo, não teríamos somente sofrimentos aqui nessa terra, mas o teríamos por toda a eternidade, de maneira justa, sofrendo a ira de Deus. Cristo nos libertou dos nossos pecados. Ele venceu. E por mais que tenhamos tempo de sofrimento aqui, novamente invoco aqui Paulo na carta aos Romanos, diz que as coisas que passamos, as tribulações do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que está por ser revelada em Cristo Jesus. No 8º capítulo ainda, ele vai dizendo que tudo que passamos aqui em termos de adversidade, dor e angústia, como fome, nudez, perigo, espada, perdas, o que quer que seja, ele diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não é fora delas, não é a parte delas, é passando por cada uma delas, por dor profunda, tristeza profunda, aborrecimentos, perdas terríveis, é que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Porque depois Paulo continua, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos corredores que já correm com a vitória garantida. Essa é uma garantia que a palavra de Deus nos dá. E o que é que ele faz então em meio à corrida, se já está com a vitória garantida? Ele vai forjando o nosso caráter. O próprio Deus vai nos moldando a imagem e semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não há como dizer que isso não é verdade, não há como dizer que podemos questionar isso. Infelizmente, as maiores lições que nós aprendemos, o nosso caráter, ele é melhor forjado quando passamos pelos sofrimentos, pelas tristezas e pelas dores. São nesses momentos onde nós mais nos aproximamos de Deus, onde nós mais aprendemos dele e onde conhecemos mais do seu amor, do seu consolo, da sua bondade e da sua misericórdia. Não há como negar isso. Ele está conosco em cada parte da caminhada. Ele não pestaneja, ele não vacila,
Ele está o tempo todo conosco, nos encorajando, nos estimulando, nos exortando, corrigindo, disciplinando, mas também consolando e fortalecendo para chegarmos até o fim da corrida. E sem dúvida alguma, um dos propósitos das Escrituras é prover força para perseverar. Além disso, ela reflete o próprio caráter de Deus, que é bom, que é justo, que é conselheiro, que está sempre presente. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está na carta aos Romanos, no capítulo 15, o 4º versículo. É necessário, então, termos conhecimento das Escrituras, para aprendermos a considerar a Cristo e os seus sofrimentos. Nós não vivemos simplesmente baseados em ética ou moral, mas na palavra viva e poderosa de Cristo. E alimentados por ela, somos capacitados a suportar toda a corrida e nos mantermos firmes nela, até que nossa peregrinação termine aqui. Nós somos chamados para andar com Deus, para andar com Cristo, para sermos seus discípulos, seguimos os seus passos. E quando ele fala aqui da corrida, usa a figura do corredor. Nós somos esses corredores. Alguns talvez sejam mais rápidos, outros mais lentos, mas todos chegaremos. E nós todos somos chamados, convocados, e nos é ordenado correr de acordo com as normas, correr de acordo com as regras que vêm da palavra de Deus. É preciso então considerar também os sofrimentos de Cristo, que apesar de tudo que sofreu, foi até o fim. Ele é o nosso maior exemplo. Quando vierem as dores, os sofrimentos, as angústias que quiserem talvez nos derrubar, vamos para as Escrituras, vamos olhar Cristo, vamos considerar o seu sofrimento, vamos observar a sua postura, o seu amor, a sua entrega, e aí teremos força para continuar caminhando. E algumas aplicações então aqui para nós. Talvez algumas coisas sejam peso para alguns, e há algumas coisas tristes que algumas pessoas afirmam que são o seu peso. Eu já tive conhecimento de alguns maridos que afirmaram que a esposa era um peso para ele. Ouvi de esposa que o marido era um peso. Ouvir de pais que os filhos eram um peso. Ouvir de filhos que os pais eram um peso. Nós não podemos admitir isso, porque família é uma bênção que vem de Deus. Se você porventura já chegou talvez sequer a pensar nisso, em nome do Senhor Jesus, muda a tua mente, tira isso da tua cabeça. Pede ao Senhor graça e misericórdia, porque um marido não pode ser peso, uma esposa não pode ser peso, os pais não podem ser peso, os filhos não podem ser peso. Muito pelo contrário, eles são companheiros para nos ajudar na caminhada, na corrida. Eles não podem ser peso. Muito pelo contrário, eles devem ser suporte para a corrida. Alguns têm a preocupação muito grande com o sustento. Devemos nos preocupar, sim, de maneira devida, adequada, sábia e bíblica. Mas não podemos ter preocupações a mais. O próprio Cristo nos fala isso no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Eu sei que há pessoas que já começaram o ano pensando no final do ano. Como é que vai andar a loja, ou a empresa, ou isso ou aquilo, já estão preocupados. Alguns já preocupados com os estudos. Será que eu vou passar direto? Será que eu vou para a final? Vivam dia após dia. Façam o que tem que fazer, debaixo da graça de Deus, seguindo a sua lei, que vocês terão a bênção dele. Não é uma questão de pragmatismo, é uma questão de premissa e promessa da palavra de Deus. Essa é a questão. Talvez alguns, uma preocupação demasiada com as emoções. E aqui, é claro, não podemos deixar de considerar algumas coisas, como por exemplo, alguns
Uma grande preocupação: com quem eu vou me casar? Quem será? O moço olha, será que é ela? A moça olha, será que é ele? E aí vão se preocupando com essas coisas. E aí alguns vão, e aí começam a namorar. E aí não dá certo. Aí ficam mal, passam um tempo cabisbaixos. Aí depois vai de novo, e de novo, e de novo. E aí vai. Tem problemas porque não firmaram ainda de maneira verdadeira o compromisso com Cristo. E muitas vezes não procuram observar os princípios da sua palavra para este companheiro ou companheira para a corrida cristã. Deve ser com oração, buscar conhecimento dele e dela, para que então você tenha um companheiro, uma companheira para a sua caminhada, para essa corrida aqui na terra. Porque no início Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E aqueles que são casados e que têm uma esposa virtuosa sabem quanta falta faria a esposa se não tivessem. Da mesma forma, as esposas também. Há outros que têm uma grande preocupação com a autoimagem. Querem às vezes que todas as pessoas tenham a melhor ideia ou a melhor concepção a respeito delas. Pessoas que às vezes buscam agradar a todos, porque não querem que ninguém pense mal dele ou dela. Querem sempre, como se diz, estar bem na fita. Hoje é no Blu-ray. Querem sempre estar bem no Blu-ray. Não suportam que alguém diga que fulano falou assim de você, o quê? Vou lá consertar agora. Isso é um peso para a caminhada. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Há uma frase muito interessante do Martin Luther King Jr., aquele pastor luterano americano. Quando perguntaram a ele: Martin, qual é a fórmula do sucesso? Ele disse: olha, a do sucesso eu não sei, mas a do fracasso é querer agradar todo mundo. Ninguém vai conseguir fazer isso. Se você é assim, se livre desse peso, porque isso vai atrapalhar a tua caminhada. Referindo-se aqui agora aos chamados pecados de estimação. Se você é como eu sei que você também os tem. São pecados contra os quais lutamos. Às vezes parece que vencemos, e quando percebemos, eles vêm de novo, e aí nos dão uma rasteira, e aí caímos outra vez. Eu vou enumerar talvez aqui algumas coisas, talvez você se identifique com algumas delas, ou com alguns deles, melhor dizendo. Egoísmo, fofoca, mentirinhas, intransigência. Você sempre está certo e os outros errados. Partidarismo. Eu gosto mesmo é de fulano. Porque fulano... Então eu gosto muito de fulana, porque ela... eu gosto de sair com eles, porque eles... com aqueles ali eu não vou não, porque... eu não me identifico, eu não me dou bem. Coisas que há em nossos corações ainda, e que praticamos, e que ainda não abandonamos. Olhar altivo, olhar para os outros, como se diz, pelos ombros. Eu sou melhor. Eu sou mais inteligente. Eu sou o mais bonito ou a mais bonita. Eu sou o mais charmoso ou a mais charmosa. Soberba, arrogância, ira. Ira é uma coisa terrível. No mínimo aborrecimento, você já solta os cães. Alguns têm até leões e tigres. Ai de quem estiver na frente desse acesso de ira. A ira pode se manifestar de várias maneiras. Alguns é esbravejando, quebrando às vezes algumas coisas. De outros é se fechar. Como se diz, fecham a cara e se emburram ali, não querem papo. Às vezes o marido passa uma semana sem falar com a esposa, ou às vezes a esposa
fica uma semana sem falar com ele e faz algumas greves aí que o sindicato não aprova e outras coisas mais. Fruto da ira. Não fez o que eu queria. Vai ter agora a vingança, vai ter o troco. Coisas que não são lícitas. Na verdade, que são lícitas, mas que se não houver cuidado, elas se tornarão um peso. Exemplo, trabalhar além da conta, estudar além da conta. Projetos futuros que acabam com a bondade, com a graça e o desfrutar o dia de hoje. Lazer em demasia. Inclusive abordamos isso hoje pela manhã. Essas coisas são lícitas. Sim, devemos trabalhar e trabalhar muito. Estudar e estudar muito. Devemos ter lazer também. Isso faz parte. Mas se ultrapassa a linha, se ultrapassa a capacidade do nosso corpo, precisamos reavaliar e nos livrar desse peso que nos embaraça. Outros talvez tenham frustrações na vida e no ministério. E aqui eu vou falar de algumas coisas também muito sérias. Sentimentos de culpa e de indignidade por terem ferido pessoas ou por terem sido feridos por pessoas. E esses laços nunca foram reatados. Essa demanda não foi resolvida. E ela fica no coração como um peso que vai atrapalhar a caminhada, sim. Se você, porventura, tem relacionamentos assim que foram quebrados, você precisa, se possível, faça o contato hoje, para se entender com essa pessoa ou com essas pessoas. Não deixe que isso seja um peso para atrapalhar a tua caminhada. A inimizade, a contenda, não vem de Deus. Muito pelo contrário. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos chama, nas bem-aventuranças, de pacificadores, aqueles que são filhos de Deus. Ele nos chamou à paz. Talvez alguns tenham frustração no ministério. Eu prego tanto, falo tanto, ensino tanto, e ninguém se converte, ninguém aprende, ninguém muda de vida. É uma falta de compromisso, é isso, aquilo. Eu estou sempre sozinha, estou sempre sozinho. Ah, não quero mais, vou largar isso. Não largue, continue segurando. Continue plantando, continue firme. A seu tempo o Senhor vai fazer com que os frutos floresçam. Mantenha os olhos no Senhor Jesus. Não coloque os olhos na falta de compromisso. Não coloque os olhos na falta de motivação, de interesse das pessoas. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Nele, o nosso trabalho nunca será vão. Nunca será vão. Guarde isso em tua mente. A corrida cristã deve ser corrida desta maneira, pedindo graça e misericórdia que vem de Deus. Ele nos capacita a corrermos esta corrida, e Ele mesmo corre conosco. Ele está conosco correndo. Ele está conosco quando estamos treinando, quando estamos comendo, quando estamos concentrados. Ele está conosco em todo o tempo. E a palavra que deve ficar nos nossos corações hoje é: leia comigo novamente o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos orar? Pai de amor, nós clamamos a Ti